Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, gente? Tô aqui dando um jeitinho na minha grama, no meu jardim. Esse tempo que a gente ficou fora, ficou um pouquinho largado. Aí já começou o verãozão aqui, gente. A minha grama já sentiu, pessoal, já começou a amarelar. Mesmo ela sendo irrigada, gente, ela já começou a sentir. Aí hoje eu tô cuidando dela aqui, porque é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo. Eu saio aqui pra fora, eu já vejo o jardim. E é muito bom, né? Quando a gente vê as coisas organizadas, tudo verdinho. Então hoje, pessoal, comecei a podar essa grama. Dei uma podada aqui, porque depois a gente vai molhar. Estamos esperando a chuva também, gente. Nada melhor como uma chuva para poder enverdecer tudo. Essa grama aqui minha, pessoal, essa grama chama esmeralda. Quando nós plantamos essa grama aqui, nós plantamos assim os tapetes, tudo juntinho. Aí já vai a dica para vocês aí, gente. A grama esmeralda, ela gosta muito de ramar e ela rama muito rápido. E nós fizemos errado, nós plantamos tudo juntinho. Aí o que que acontece? Ela embatumou muito. Em vez dela crescer ramando, ela cresceu assim, ó, pra cima. Então ela cresce muito, ela fica muito embatumada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, onde foi plantado assim juntinho, olha como que fica. Olha só, é muito fofa a grama. Aí o que que acontece? Nós plantamos essa parte aqui, os tapetes junto, mas lá para baixo ela ramou. E aqui, pessoal, foi só um filetinho que nós plantamos. Onde nós plantamos um filetinho, olha o tanto que ramou lá para baixo, ó. E ficou certinho. Então aqui, quando eu ando aqui, ó, fica rente. Tá vendo, gente? E ela é uma grama muito resistente. Pode passar carro em cima, não forma caminho. Então, gente, ó, essa parte de cá foi tudo grama que nós transferimos de lá para cá. O ideal dela, pessoal, é quando a gente vai plantar, cavar um buraquinho assim, um buraquinho, colocar o tapete dentro, né, do buraquinho, deixar nivelado, que ela vai ramar e vai crescer para lá, ó. Olha só como é que tá aqui, ó. Tá meio seco, gente. A gente tá precisando aqui, ó, mesmo irrigando, olha só o que a gente tem aqui, ó. Mesmo a bailarina de horta, olha, bem molhado, mas sentiu bastante o verãozão, gente. E eu tô aqui organizando, pessoal. Aqui, ó, para quem pergunta, isso aqui chama palmeira azul ou palmeira Bismarck. Tô aqui cuidando, gente. Já podei aqui, depois a gente tem que varrer, rastelar. Aí aqui tem algumas plantinhas que eu vou precisar de replantar. Alguns vasinhos aqui de suculenta. Aí, gente, olha só como é que tá a situação aqui. Tem orquídea aí, tudo precisando de arrumar e eu vou arrumar aqui hoje. Ah, gente, aqui essa fossa, muita gente me pergunta, eu tenho um vídeo no canal mostrando como que ela foi feita. E essa fossa, gente, ela tá aí funcionando muito bem. Nós plantamos aí essas bananeiras e ela tá funcionando super bem. Olha só, gente, minhas plantinhas aqui. E olha como que essas 11 horas gostaram daqui, porque em vez em quando fica úmido. E essas plantinhas que faz a fossa funcionar. Olha só como que tá bonita aqui por cima. Ela ramou aqui tudo, né? Eu vou plantar umas plantinhas lá também. Aí as bananeiras tá aí, gente. Inclusive, tem cacho de banana. O pessoal tá me perguntando se a gente pode consumir os cachos de banana aqui dessa fossa. Pode sim, gente. Com toda segurança pode. Não poderia se fosse planta de raiz. Raiz não pode comer. Somente assim, ó. Cacho de banana pode. Aqui, pessoal, essa fossa tá funcionando super bem. Pode acontecer de algumas épocas do ano, gente, brotar uma aguinha aqui, ficar úmido, é normal. Mas essa aguinha que fica por cima aqui, gente, é limpa, tá, pessoal? Não é poluída, não é contaminada. Inclusive, serve muito bem para as plantas. Se conseguir tirar uma aguinha daqui, serve para adubar a planta, para vocês verem. Olha como é que tá essas flores aqui. Então, não é uma água poluída, não faz mal nenhum. Por quê? Essa fossa funciona da seguinte forma. Quem viu aí no vídeo, gente, percebeu que ela funciona como se fosse um filtro de baixo para cima. Então, se chegar
ao ocorrer de chegar água por cima, a água por cima ela é super limpa. Olha aqui, gente, que eu acabei de ver aqui. Olha o que temos aqui. Ah, a cor é bem bonita, né, pessoal? Então, gente, olha só. As plantas que estão por cima aqui, ó. Outro cacho de banana aqui, dedo de moça. A gente pode consumir tranquilamente, viu, gente? Desse lado de cá, gente, eu tenho amarantos. Laureano me deu e eu plantei aqui. É uma plantinha que é um bulbo, né? Igual uma batata. Todo ano ela some e depois aparece. Essas flores aqui vão abrir. E ela é linda. Aqui, gente, tem meu ipê. Meu ipê amarelo. Resolveu florir. Tá bem bonito. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem amarelinho. E essa daqui, gente, é a acácia chuva de ouro. Tá começando a florir agora. Vai ficar bem amarelinho. Que olha a flor como que é. Agora, gente, eu vou cuidar do meu jardim aqui. Vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer. Mas antes, pessoal, vou lá na casa da prima do Laureano. Ela mexe com verduras e também mexe com plantinhas para jardim. Então, eu já pedi para ela separar para mim algumas plantinhas lá. Eu quero buscar aquelas florzinhas que chama beijo para plantar. Vou plantar aqui em cima dessa fossa aqui também, que fica bem bonitinho, que aqui fica sempre úmido e é muito legal, né? Vai ficar florida aí o ano inteiro. Então eu vou lá buscar, gente, só que eu não vou mostrar ela não, gente. Não vou mostrar as pessoas trabalhando lá não. Vou só buscar mesmo as coisinhas, vou mostrar para vocês o que que tem por lá, tá? Geralmente, gente, nem todo mundo gosta que a gente filme, né? Filme as pessoas, nem todo mundo quer aparecer no YouTube, né? Então, até eu mesmo sou tímida. Quem me conhece pessoalmente vai ver que eu sou tímida pessoalmente também. Então, gente, às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, por que você não mostra seus parentes? Gente, as pessoas têm que concordar em ser filmado também, né? Então, gente, vamos lá agora. Vou buscar as mudinhas. Vou chegar aqui, a gente vai plantar, né? Vamos dar uma repaginada aqui, bora lá. Gente, tô chegando aqui no viveiro da Ariane. Vou escolher algumas mudinhas aqui para levar. Que tem bastante planta, viu, gente? Muito suculenta. Olha só, coisa mais linda. Agora eu vou escolher as mudinhas que eu vou levar. Aqui, gente, ó, muita variedade de suculenta. Coisa mais linda, olha, gente. Nós acabamos de chegar aqui, trouxemos um tanto de florzinha, né, Gustavo? O Gugu vai me ajudar a plantar aqui as florzinhas. Florzinha bonita, pessoal, olha só. Espero que saia, né? Ali, ó. Não tem forma mais não. Gugu, vamos plantar aqui, ó. Nós vamos plantar aqui no vaso essas florzinhas. Espero que, né, elas saiam. Tá muito calor, muito quente aqui. Você quer plantar essa rosa? Essa é a forma, mamãe.
É, o Gugu ama flores, gente. Pra todo lado tem girassol aqui. Enquanto isso, a Giovana tá aqui, irrigando as plantinhas. Então, bora lá plantar, né, Gugu? Põe aqui. Puxa o saco. Dá pra ir. Ó, ó, ó. Terminei de varrer aqui, gente, de rastelar. Ficou até tudo limpinho aqui, ó. Olha só, ainda tem flores para plantar. Depois eu vou procurar um lugar aqui para plantar. Gustavo me ajudou a fazer alguns vasinhos aqui. Olha que lindo. Gustavo ama e fala plantar flor. Fica todo empolgado. Coloquei até os meninos para dentro, porque a sensação térmica aqui, gente, já tá dando 37 graus. Muito quente mesmo, muito calor. Agora eu vou fazer uns canteiros ali, gente. Enquanto isso, os meninos ficam dentro de casa brincando. Só escuta a risada do Gustavo. Aí eu vou colocar aqui para molhar essa grama. Vou abrir essas bailarinas aqui. Enquanto isso, fica molhando. Terminei os canteiros aqui, gente. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um preparo aqui, pessoal, de cinza com casca de ovo. Porque eu vou plantar umas cebolinhas ali. E cebolinha gosta muito, gente,
quando eu coloco cinza e casca de ovo. Então eu vou vir aqui para perto do meu fogão a lenha, que aqui, gente, tem muita cinza. Não sei se eu já mostrei para vocês como que tira aqui, pessoal, como que faz a limpeza. Aqui essa gaveta, ó, fica bastante cinza aqui, ó. Então eu tiro para colocar nas plantas. Ó, ela continua tendo bastante cinza lá dentro, eu ainda vou ter que fazer uma limpeza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui pra colocar lá no canteiro. Aí, misturado nessa cinza, eu vou colocar aqui casca de ovo. Essa casca de ovo, eu torrei ela e também dei uma triturada. Vou dar uma misturadinha assim, pessoal. E vou colocar lá no preparo do meu canteiro de cebolinha. Gente, eu vou começar jogando aqui assim, ó. Vamos espalhar aqui. Agora, gente, chegou a hora de plantar nosso canteiro. Tem aqui cebolinha, tem um monte de coisa aqui para plantar. Tenho aqui, pessoal, cebolinha. Aqui manjericão para passar pro canteiro, sálvia. Aí eu tenho aqui hortelã-pimenta. Esse aqui é menta. Tem hortelãzinha aqui também. Tem a levante. Aí esse coentro aqui, gente, eu uso plantar esse coentro aqui, porque a gente planta também para vender. E quando não é para vender, eu uso dessa sementinha aqui também. Igual tem aqui de rúcula e tem aqui de espinafre. Aí aqui, gente, eu tenho um pouco de orégano e tenho também tomilho. E também vou plantar, pessoal, alho poró. Vou começar dando essa dica aqui para vocês, ó. Bora plantar esse alho poró. Tenho aqui, pessoal, alho poró, que eu já usei, né, a parte aérea. E não quis usar essa parte aqui para poder fazer as mudinhas, gente. Aí o que nós vamos fazer? Se tiver alguma pelinha assim, ó, nós vamos tirar. A gente corta rente aqui, ó, embaixo. Tira tudo. Tirando essas pelinhas que fica aqui, pessoal, a gente também corta um pouco da raiz. Deixa a raiz rente aqui, ó, porque vai brotar de novo. Então, tirei aqui, pessoal, essa pelinha aqui para poder não apodrecer. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, furar um buraquinho e enterrar só essa parte aqui, ó. Fura um buraquinho. Enterro só essa parte aqui. Vou pegar um copinho descartável e vou furar só na lateral aqui e vou colocar por cima para poder, na hora que eu molhar, não entrar água aqui, gente. Aí eu ponho um pouquinho de terra aqui na lateral. Isso serve também para o alho poró comprado lá no mercado, né? Só cortar aqui, ver se não tem alguma pelinha aqui. A gente faz isso aqui, planta ele. E venho com um copinho e coloco por cima. Quando que eu vou tirar o copinho? Vou tirar o copinho quando as folhas começarem a crescer e bater aqui em cima do copinho. Na casa bater em cima do copinho, eu já tiro ela. Deixa ela crescer um tanto assim, ó. Eu tenho um pouco de alho poró ali na bandeja, mas tá bem fininho ainda, igual uma cebolinha. Demora um pouco para engrossar, para depois transferir aqui pro canteiro. Esses daqui eu quis aproveitar que ele já estava aqui nesse canteiro, mas reformar, né, fazer o canteiro de novo, tirei ele, tô plantando aqui de novo. Ó, o alho poró tá ali, agora vamos partir para a cebolinha aqui. Terminei de plantar aqui, gente, o primeiro canteiro. E tem bastante coisa para plantar aqui ainda. Agora eu vou fazer coentro, rúcula, logo ali. Para plantar o coentro e a rúcula, vou fazer assim, gente, ó. Só um reguinho mesmo. Só assim, ó. Vou fazer só metade aqui de coentro e um pouquinho de rúcula. Vou colocar pouquinho porque nasce muito coentro.
Não sei se vocês gostam de rúcula, gente, mas eu gosto demais. Aí eu sempre planto para sempre ter. Apenas assim, ó, jogando um riguinho. Para tampar aqui, pessoal, pode usar esterco, pode ser também jogar uma terrinha em cima, mas eu vou usar aqui, gente, Provaso, que é o que eu tenho e vai nascer bem mesmo assim com ele. Semente de espinafre, como é que é, ó, grandona. Onde a gente planta espinafre, sempre tem. Então, só furar uns buraquinhos aqui, ó, que é muito fácil de germinar. É outro tipo de manjericão. Então, vou plantar aqui, ele vira uma árvorezinha. Vou plantar aqui mais separado. Agora, gente, que eu terminei de plantar aqui, quero mostrar pra vocês que eu já coloquei uma irrigação aqui, ó. Bailarina. Vou molhar com a mesma irrigação aqui, ó. O mesmo sistema que eu uso pra molhar essa grama. Aqui tava aberto na grama. Aí é só abrir pra cá, que aí já vai lá pro meus canteiros. E abrir aqui, que vem lá da caixa a água. Agora, gente, eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer com esse restante dessa cinza que eu tenho aqui, ó. Quero fazer um sabão líquido e eu vou fazer uma limpezinha aqui, quero mostrar pra vocês como é que eu faço. E também a minha chapa vocês estão vendo, ó, que ela tá bem suja e eu vou limpar ela hoje. Eu tenho algumas coisinhas aqui pra limpar, gente. Igual aqui, ó, essas pazinhas. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tem bastante cinza aqui, ó. Aqui não cai, né, gente? Eu vou colocando aqui. Toda semana eu tenho que fazer isso. Posso vir com a vassourinha também, gente, ó. Uma varrida aqui dentro. Dá uma sujeira, mas é o único momento que esse fogão dá sujeira, gente. Na hora de limpar mesmo. No resto, fechou essa porta aqui, não tem sujeira, não. Agora, ó, fica o restante aqui. Aquilo que a gaveta não cobre, fica o restante de cinza aqui. Essa parte aqui acabou. Agora eu reservei a cinza, gente, pra fazer o sabão. E vou colocar fogo aqui nesse fogão. Só colocar fogo. Gosto de deixar um pouquinho aberto assim que entra aqui, ó, o ar e faz o fogão puxar. Gosto de usar essas lenhas assim de eucalipto. Isso aqui é casca de eucalipto, pega o fogo muito rápido. Agora eu vou fechar aqui. Agora, pessoal, eu vou limpar meu fogão aqui. Eu tenho que ser bem rápida, porque a chapa, ó, já começou a aquecer. É muito rápido esse fogão. Eu limpo aqui, pessoal, ou com esse produto aqui, ó, comprado na internet. Não tenho dele no momento, acabou. Mas eu vou usar esse de cá, ó. Então, pessoal, eu vou começar a limpar agora. Antes, pessoal, eu vou passar uma lixinha aqui, porque ficou muito sujo mesmo. Vocês viram como é que tem muito tempo que não limpa, como é que fica? Essa chapa aqui, ela é muito boa, porque ela é aço mesmo, tudo. Agora eu vou passar meu produto aqui, gente. Passo primeiro nesse canto aqui, ó. Esse canto aqui já tá esquentando. E é bom quando o fogão tá quente, pessoal, que ele não enferruja, né? Que já aquece e já seca. Correr o risco de secar, porque já tá quente esse lado aqui.
terminei de limpar minha chapa, pessoal. Ficou aí, ó, parecendo até uma pedra. Deixa eu ver o fogo aqui pra vocês verem, pessoal. Como que não dá nem uma fumaça. Bem quente essa porta aqui. Olha só. Funciona super bem esse fogão. Olha lá como que esse modelo de fogão, o fogo chupa lá pra cima, olha só. Deixa aqui. E agora, gente, eu vou colocar aqui meio litro de óleo para aquecer, para me fazer um sabão. Gente, separei aqui meio quilo de cinza. Vou começar a preparar meu sabão, pessoal. Mas tem que me proteger também, né? Porque Giovana tá dormindo agora. Só o Gugu que tá aqui, né, Gugu? O Gugu vai ficar ali de longe, porque esse aqui é perigoso. Criança não pode ficar muito perto disso aqui, não. Aí, pessoal, enquanto aquece lá o meu óleo, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui 150 gramas de soda, né? E vou colocar 200 ml de água. Vou colocar e deixar ela dissolver aqui. Tenho aqui, gente, 1,5 litro de água, que é para dissolver a cinza. Vou aproveitar e colocar um pouquinho aqui na água de açúcar. Vou usar 4 colheres de açúcar. Aí vou separando os ingredientes aqui. E aqui tem meio quilo de cinza, que eu vou dissolver em 1,5 litro de água. Que é que tá nesse balde aqui, ó. Vou dissolver aqui. Ó, fica tudo pronto. Essa cinza aqui, gente, vou peneirar ela antes de colocar no sabão, tá? Essa cinza, gente, deixa o sabão limpando muito mais, pessoal. Limpa mesmo. Então, eu vou peneirar aqui, que eu só quero o caldo. Agora, gente, terminei de peneirar. Vou coar aqui. Vou coar nesse balde aqui, porque eu não quero pozinho não, pessoal. Só quero líquido mesmo. Então, gente, meus ingredientes é o seguinte: 1 litro de óleo, pode ser óleo velho de fritura. Aqui eu tenho 150 ml de soda diluída em 200 ml de água. 4 colheres de açúcar. Tenho aqui 200 ml de água sanitária e 500 ml de etanol. E a cinza, meio quilo de cinza diluído em 1,2 litro, 1,5 litro mais ou menos de água. Então, eu vou colocar tudo nesse balde aqui agora. Mas é pela ordem, tem que obedecer essa ordem agora que eu vou fazer. Vou começar, pessoal, adicionando 1 litro de óleo. Tá bem quente o óleo. E agora, gente, o álcool aos pouquinhos, tá? Porque tá bem fervendo, tem que estar aos pouquinhos. Por isso que eu tô usando uma vasilha bem alta para não espirrar. Colocando o álcool. Vou deixar a receita na descrição do vídeo, gente. Que foi 1 litro de óleo e 500 ml de álcool. Ó, já parou de ferver. Vamos colocar. Agora, pessoal, vou colocar a minha soda bem aos pouquinhos e mexendo sempre, viu, gente? Com cuidado. Vou pingando aos pouquinhos e vou mexer bem, pra ver se não empelota. Não pode parar de mexer, pessoal. Mexendo sempre, pessoal. Esquenta, por isso que eu tô com luva. Vai começar a ficar grossinho. Vou batendo assim, ó. Dissolvendo bem aqui.
esse é o momento de colocar o nosso caldo aqui de cinza. Agora, gente, vai a minha água de açúcar. E de 6 litros de água que eu vou colocar, vou começar colocando aqui 2 litros. Depois eu termino de colocar o restante. Agora eu vou colocar 200 ml de água sanitária. Vocês percebem que tá bem grosso, ó. Mas não é assim que eu quero, não. Eu quero dissolver ele mais. E vou adicionando, gente, mais água. São 6 litros no total. Pronto, gente, ó. Já até tá espumando. Vocês podem perceber aqui, ó. Como que tá ficando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ele ficou. Gente, agora meu sabão ficou pronto. Olha como que ficou viscoso, ó. Ficou muito bom. Vou colocar ele agora no galão. Pode ser usado para lavar vasilha. Uso ele muito para lavar a minha varanda. Vocês viram aí, gente, que até na hora que a gente mexe o sabão, ele já começa a espumar. Ele espuma muito, pessoal. Coloca nos galão aqui, depois distribua nos potes, né, de lavar vasilha. Se quiser colocar um cheirinho aqui, pode, tem essência. Pode pôr patchouli também, fica super cheiroso. E eu gosto de usar ele para lavar aqui o chão. Esse aqui é um verdadeiro detergente muito forte, viu, gente? Então, gente, terminei aqui meu sabão. Olha a cor que ficou, gente. Um cinza clarinho. Ainda tem um tanto aqui para mim colocar no tambor. Olha só a cor. Espuma bastante, tá bem cheiroso. Vou deixar aí na descrição do vídeo, gente, a receitinha e a ordem dos ingredientes que é para colocar. E eu não posso esquecer também, gente, de mandar um abraço para o pessoal aqui. E um abraço de hoje vai para o Mário e a Virgínia, que me assiste lá da Paraíba. Para a Rose e o Edmilson, do Mato Grosso. Para a Maria Pereira, lá do Pará. Para o Edivaldo e a Rosilene, de Manaus. Para o João, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Também para a Águeda, do Paraná. E para a Érica e o Milton, de Brasília. Um abraço, gente, para todos vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau!